O argumento do design pode parecer algo direto, mas no fundo, existe uma distinção conceitual que muda completamente o jogo. Para começar, vamos separar duas ideias que são frequentemente confundidas, mas que são a base de todo esse debate. Olhando aqui, a gente vê a diferença. De um lado está o argumento do design clássico, com um objetivo bem claro, bem teológico: usar a natureza para provar a existência de um criador. Do outro lado, o design inteligente tem uma proposta diferente. Ele se apresenta como uma ferramenta científica, sabe? O valor dele não estaria em provar uma verdade última, mas sim na sua utilidade para a pesquisa. E o que isso quer dizer na prática? Bom, dentro da lógica do design inteligente, a figura do designer não precisa ser de fato real. Ele pode ser tratada da mesma forma que um quark na física, ou uma corda na teoria das cordas. Ou seja, é um conceito teórico que pode ser útil, que pode impulsionar a ciência, independentemente de existir de verdade ou não. E essa ideia se conecta perfeitamente com o que o Wittgenstein observou. O sucesso de uma nova ideia na ciência muitas vezes não é sobre ela ser a verdade, mas sim sobre a capacidade dela de se tornar um ponto de vista fértil, um que inspire novas perguntas e novas investigações. Ok, mas para entender o debate de hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos dar uma olhada na longa jornada desse argumento, desde as suas raízes lá na metafísica antiga até chegar na era da mecânica. Essa ideia de design na natureza não apareceu do dia para a noite de jeito nenhum. Ela foi evoluindo muito ao longo dos séculos. Começou com Platão, que via a necessidade metafísica de um artesão cósmico, e foi se transformando até chegar na ideia de um universo relógio, uma inferência mecânica que ficou bem popular com os teólogos britânicos. E aí a gente chega no argumento mais famoso de todos, o do relojoeiro de William Paley. A lógica é bastante direta, né? Se alguém encontra um relógio no meio do nada com todas as suas peças funcionando em harmonia, a conclusão natural é que alguém o fez. A analogia então diz: se olharmos para os seres vivos, que são infinitamente mais complexos, não deveríamos chegar à mesma conclusão? Só que aqui surge um paradoxo bem interessante. A própria ideia do universo como um grande relógio, que foi usada por pensadores como Robert Boyle para provar um designer, bom, essa mesma ideia acabou com o tempo abrindo caminho para uma visão de mundo onde só os processos mecânicos por si só já seriam suficientes para explicar tudo. Esse argumento parecia muito poderoso, sem dúvida. Mas ele não ficou sem resposta, não. Pelo contrário, ele enfrentou críticas intelectuais bem pesadas ao longo da sua história. E quais foram essas grandes críticas? As respostas vieram de duas frentes principais: o campo da filosofia e, mais tarde, o da biologia. As críticas vieram de todos os lados, desde os materialistas da antiguidade, passando pela lógica rigorosa de filósofos como David Hume e Immanuel Kant, e culminando, é claro, com uma teoria científica que mudou tudo. Kant, por exemplo, não descartou o argumento por completo, mas ele impôs um limite bem severo ao seu alcance. Para ele, o argumento do design poderia, no máximo, apontar para um arquiteto do mundo, alguém que molda uma matéria que já existe, mas não poderia provar um criador do mundo, alguém que cria a matéria do nada. Mas o golpe que realmente transformou o debate veio de Charles Darwin. Ele apresentou um mecanismo totalmente natural, a seleção natural, que conseguia explicar a complexidade da vida e a sua aparência de design, sem precisar de um designer. A famosa frase do Richard Dawkins resume bem o impacto disso. Darwin tornou possível ser um ateu intelectualmente realizado. E depois de Darwin, o que aconteceu? O argumento morreu? Não exatamente. Ele não desapareceu, ele se transformou. O foco mudou da biologia, dos seres vivos, para a própria estrutura do universo. A escala da discussão mudou drasticamente. Ao invés de procurar design em um olho ou em uma asa, os defensores do argumento passaram a olhar para o universo como um todo. E é aí que surge o chamado princípio antrópico. À primeira vista, isso soa meio óbvio, né? É claro que o universo tem que ser compatível com a nossa existência, senão a gente não estaria aqui para observar. Mas essa observação, que parece simples, ganha uma força impressionante quando a gente percebe o quão específicas essas condições precisam ser. Vamos pegar a constante gravitacional como exemplo. A força da gravidade no nosso universo está calibrada com uma precisão absurda, como mostra a barra do meio. Se ela fosse só um pouquinho mais fraca, as estrelas não esquentariam o suficiente para criar elementos pesados. Se fosse só um pouquinho mais forte, elas queimariam rápido demais. A nossa existência depende de um equilíbrio muito, muito delicado. E isso nos leva a um grande impasse, com duas explicações principais. Uma é que esse ajuste fino é intencional, é design. A outra é o chamado efeito de seleção.
A gente só poderia existir em um universo com essas regras. Então não é surpresa nenhuma que a gente observe exatamente essas regras. A analogia da loteria ajuda a gente a entender essa questão. Se milhões de pessoas jogam na loteria, é normal que alguém ganhe. O acaso explica. Agora, se só uma pessoa joga com um único bilhete e ganha um prêmio com chances de 1 em 1 trilhão, aí a gente começa a suspeitar de algo mais. Para que o acaso seja uma boa explicação para o nosso universo, seria preciso supor que existem incontáveis outros universos perdedores, um multiverso que a gente não tem como observar. E tudo isso nos leva a uma distinção final, que é crucial para entender o debate hoje. A gente pode pensar nisso como a diferença entre a tela de uma pintura e a tinta que é usada nela. Essa analogia da pintura ilustra perfeitamente os dois níveis do debate atual. A questão é, o design está na tela em si, ou seja, nas leis fundamentais do universo, ou ele está na tinta que foi colocada sobre a tela? Isto é, nas estruturas específicas que surgem dentro do universo, como a vida. Então, o argumento agora funciona em 2 domínios separados. A cosmologia, que pergunta sobre a tela, sobre as leis da física, e a biologia, que pergunta sobre a tinta, sobre a complexidade dos sistemas vivos. E esse número 2 é a grande chave. Todo o debate, com toda a sua história e complexidade, pode ser resumido nessas 2 questões bem distintas. Entender essa divisão é fundamental para navegar na discussão moderna sobre o design. E embora o ajuste fino do universo continue sendo um tema fascinante lá na cosmologia, o campo de batalha mais acirrado hoje em dia é mesmo o da biologia. A grande pergunta que o movimento do design inteligente tenta responder é: existem exemplos concretos, demonstráveis, de design dentro dos sistemas biológicos? Então, no fim das contas, a pergunta que fica é essa: onde a gente deveria procurar? O design está na estrutura fundamental da realidade, na tela do universo? Ou ele está nas formas belas e complexas que foram pintadas sobre ela, na tinta da vida? Saber distinguir entre essas 2 perguntas é o passo mais importante para entender o argumento do design hoje.